Saudações, alunos, tudo bem com vocês? Então, que bom que estamos aqui de novo. Agradeço aos alunos que estão enviando as atividades, que estão se empenhando, estão estudando. A gente percebe que alguns estão levando bastante a sério e isso deixa a gente muito feliz, me deixa muito contente, ok? Então, nós temos Francis Bacon para corrigir as atividades, exercícios de aplicação na página 16 e página 17. Então, por favor, dá um pause, pega a sua apostila, página 16 e página 17. E na sequência temos Descartes. Eu pedi para vocês lerem a apostila e enviar para mim os resumos, né? Então, muitos já enviaram e na semana que vem eu vou fazer a correção das atividades de Descartes. Descartes é essencial. Ele está presente em quase todos os vestibulares, pessoal. Então façam questão de ler a apostila, ver o vídeo que enviei, acessem tanto material, tanta coisa boa no YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida, envie para mim, eu tentarei responder o mais rápido possível, tá joia? Então vamos lá. Exercício número 1, da página 16. Francis Bacon, um dos filósofos modernos que mais contribuiu para a teoria do conhecimento, assumir o lugar central no pensamento moderno. Daí a questão é sobre o princípio da indução. O princípio da indução requer que, então a gente falou sobre isso há 3 semanas, se não me engano. O letra A, se articule razão com sentimentos e emoção. Não, não é paixão. Não é o método da paixão. Letra B, o estudo prioriza o referencial teórico. Não, porque daí seria dedutivo, tá? Ou seria um método teórico, pelo menos. C, todo conhecimento parte da realidade, parte da experiência da realidade, a partir da observação direta dos objetos de estudo. Corretíssimo, é esse aí. D, o método científico parta do conceito universal. Não, porque daí seria dedução e não indução. Dedução vem do universal para o particular, indução do particular para o universal. Letra E, o conhecimento deve partir do universal para chegar ao particular. Não, é o mesmo problema da letra D. Então, na número 1, o correto é a letra C. 2, o EM. Essa é uma questão, originalmente era somatória e foi mexida, tá? Na somatória da UEM, nós teríamos somente uma das questões corretas, mas ela foi mexida para fazer uma somatória para vocês. Então, 2. UEM. A filosofia moderna compreende os séculos 17 e 18, caracterizando-se por um acentuado racionalismo que se opõe ao pessimismo teórico do ceticismo, o qual duvida da capacidade da razão humana poder alcançar um conhecimento certo, fundamentado em uma verdade universal. Então, antes disso, olha só, racionalismo é uma corrente, o ceticismo, que nós vimos aí no primeiro bimestre, com Montaigne, que era um daqueles 4 filósofos do Renascimento que vocês poderiam resumir, né? Fala sobre a dúvida em relação ao conhecimento. A tensão com o ceticismo e com a dúvida de Descartes, que vai aparecer aí numa questão. Então, número 1. Assinale que for correto. Número 1. René Descartes, no discurso do método, instaura a dúvida metódica. Deve ser, portanto, considerado um adepto do ceticismo. Não, não é porque o Descartes usa a palavra dúvida que ele é ceticista. Pelo contrário, ele é o pai do racionalismo. Ele acredita nas verdades. E verdades inatas, nascemos com elas. Por que ele usa a palavra dúvida metódica? Porque é a partir da dúvida que se chega à verdade. Então, vejam na apostila, quem já fez o resumo, ou quem já fez, né, sublinhou sua apostila, você encontrou ali as regras do método. Semana que vem eu vou falar sobre elas na devolutiva. Então procurem ler novamente, né? Vocês vão encontrar que a dúvida, ela é hiperbólica, então pensa na curva, né? O ápice da curva, fala-se tanto de curva agora por causa da gripe, né? O ápice, o ponto mais alto é a hipérbole. Então, somente aquele que alcança o máximo da crítica consegue alcançar, então, ou partir para o alcance das verdades inquestionáveis.
Número 1 está errado. Número 2. Número 2, item 2. O dogmatismo opõe-se ao ceticismo, pois é uma doutrina segundo a qual é possível atingir a certeza de verdades inquestionáveis. Correto. Dogma lembra fé. Então sublinha a palavra dogma, escreve ao lado aí fé. Ceticismo, sublinhe ceticismo, escreva ao lado dúvida. Você não pode errar isso no vestibular, não pode. Então para o dogma, ou para aquele que tem fé, que acredita em algo, não existe questões, não existem críticas, né? São verdades inquestionáveis. Então a 2 está correta. 4. Para o racionalismo, o ponto de partida do conhecimento é o sujeito como consciência de si reflexiva, isto é, como consciência que conhece sua capacidade de conhecer. Exatamente, quem está lendo aí o Descartes encontrou a expressão cogito ergo sum. Cogito, então penso, ergo sum, logo existo. Então consciência reflexiva é a consciência crítica que parte do sujeito. E esse sujeito, ele tem o domínio da sua própria consciência. Então ele vai dominar os seus métodos, ele vai buscar a verdade, ele vai colocar em questão a sua sensibilidade em relação ao mundo, sua percepção do mundo, tá certo? Então o ponto de partida é o sujeito para o racionalismo. Próximo, o item 8. Francis Bacon é um dos mais importantes céticos do século XVII, pois para ele o homem nunca poderia libertar-se dos ídolos, que impedem sua razão de alcançar qualquer saber efetivo. Errado. Francis Bacon não é cético. Francis Bacon ele busca a verdade por meio do método indutivo. E quando ele fala da teoria dos ídolos, nós vamos falar daqui a pouquinho nas questões, ele está mostrando para a gente que esses ídolos impedem que as pessoas cheguem ao conhecimento. Por isso é preciso revelar esses ídolos e superá-los, arrancá-los. Esses ídolos são as imagens falsas que promovem o falso conhecimento. Tá? Então eles criam como se fosse um obstáculo. Cada um desses 4 ídolos, eles criam como se fosse um obstáculo que me impedem de ver a realidade. Por isso que para Bacon é importante conhecer os ídolos para eliminá-los. Então está errada. 16. O racionalismo acredita que a vida ética pode ser totalmente racional, certo? Visto que a razão humana é capaz de conhecer a origem, causas, efeitos das paixões e das emoções, podendo dominá-las e governá-las. Corretíssimo. Se você pegar aí o texto do Descartes, quando se trata de ética em Descartes, isso a gente vai ter que ver para o PSS 2, então já anota em algum ponto da sua apostila, mas a gente vai voltar a isso futuramente. Descartes escreveu uma obra chamada As Paixões da Alma. As Paixões da Alma. O que são as paixões? São os desvios, os acidentes da conduta ética. E a razão pode controlar. Lembra, para Descartes existe res extensas esse corpo. Res cogitas é a mente. Res infinita é Deus, mas Deus não se conhece, não se estuda. Então eu tenho que conhecer o res cogitas, a razão, e a res extensas. Que daí, res extensa é o meu corpo, é tudo que é matéria, tudo que é medido. Mas o que está acima da res extensa? A res cogitas. Res cogitas controla, então, a minha preguiça, controla meus vícios, controla a minha raiva. A razão tem que controlar as paixões. Então, o que está correto no número 2? Somatório a 22, correta a 2, a 4 e a 16. Número 3. A respeito de Francis Bacon e de suas ideias. Assinale a opção correta. Então, eu vou direto na correta aqui. A correta é a letra B de bola. Foi um dos iniciadores do pensamento moderno por sua defesa do método experimental, experiência, em oposição ao conhecimento meramente teórico e escolástico, que é o conhecimento medieval. Escolástico, lembra escolástica, que é a segunda parte da filosofia medieval. A primeira é patrística. Então, patrística, Santo Agostinho. Escolástica, São Tomás de Aquino como maior nome ou referência. Tá? E as outras estão erradas. Qualquer dúvida, manda um áudio para mim no WhatsApp, tá bom? Ou manda um e-mail, ou bata aqui na minha campainha 983, apartamento 3. Coronel Dulcídio.
Não venha, né? Porque eu quero isolamento social. 4. Então, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Francis Bacon, chamado por muitos como filósofo da Idade Industrial, porque ele valoriza a ciência como domínio da natureza. Eu já passei para vocês num vídeo anterior sobre isso, né? E um século depois, veja, ele morre em 1626. Um século depois, 1750, estoura, né, a Revolução Industrial na Inglaterra, que é o país de Francis Bacon. Não é à toa. Ele abriu esse caminho. Então ele tem um ideal de ciência planificada, olha lá a terceira linha, rejeita a filosofia de Aristóteles. Para ele, a filosofia de Aristóteles e a medieval eram estéreis. E para ele, o que é importante? Que a ciência beneficiasse a vida do homem. Por isso, propõe um novo método para alcançar o domínio da natureza mediante o conhecimento. Daí que vem a Instauratio Magna, a sua grande obra. Pessoal, para mim essa questão é furada, viu? Assim, fala quais são os dois momentos distintos. Então, o que está certo é a letra C. A primeira parte da obra é indução, a segunda é teoria dos ídolos. Não sei por que já inverteram. Então a correta tá furada já na questão correta, né? Por quê? Toda a primeira parte fala da indução, a segunda é a teoria dos ídolos. Se alguém quiser, eu tenho um vídeo aí longo, de 50 minutos mais ou menos, que eu gravei para a faculdade. Eu vou deixar aí junto, se quiserem assistir, fiquem à vontade, tá? Inclusive tem do Descartes também, eu vou postar para vocês, quem quiser, uma aula mais hard aí, vai para esse vídeo. Mas eu também marcaria, por exemplo, a letra A, experiência e indução. Poderia marcar, entendeu? Então, ou até a letra D, teoria dos ídolos e experiência, porque a experiência para ele, método experimental, está atrelado com a indução. Então essa é uma questão que talvez eu erraria, né, se o gabarito não fosse anulado. Mas o gabarito, então, para a questão 4 é a letra C. Tá? 5. Em sua obra, Novo Órgão, Francis Bacon analisa os tipos de noções falsas que ocupam o intelecto humano. Então, obstruem, dificultam o alcance da verdade, bem como impedem a realização da ciência. Então, o nome dessa teoria é a teoria dos ídolos. Ídolos são imagens falsas que eu percebo do mundo. Então, primeiro, ídolos da tribo, segundo, a caverna, terceiro, do fórum, quarto, do teatro. Isso já caiu em alguns vestibulares. E não é fácil, né? Olha, o UEL está cobrando isso aqui. Então, qual que é a correta? A questão 5 é a letra A. Então, sublinha aí a letra A inteira, né? Eu até faria um mapa conceitual para cada um desses ídolos. Se você está pensando em fazer um vestibular e se preocupando com detalhes, tá aqui um detalhe, né? Não dá para guardar Bacon relacionado apenas a método indutivo, experimental, Instauratio Magna, né? Empirismo, mas a teoria dos ídolos é importante. Então, o que são os ídolos da tribo? Noções fundadas na própria natureza humana. Então, é o que nós temos como sociedade. Vocês estão trabalhando aí o segundo ano, questão dos casamentos. Então, veja como é diferente o casamento no Islã. Tem até o casamento infantil. Eu não quis trazer esse ponto a sério, polemizando, porque acho que tem que respeitar um pouco a cultura, né? Mas, veja, aqui tem um ídolo da tribo. Então, eles têm lá uma visão de casamento, nós temos aqui a nossa visão. E nós queremos achar que estamos certos, e eles acham que eles estão certos, né, no casamento muçulmano. Daí vem ídolos da caverna, noções do homem enquanto indivíduo. Então, aqui em casa tem a Cristiane, eu, o gato e a Beatriz. A Beatriz não sei o que ela pensa. O gato não sei também o que ele pensa. Ele não tem linguagem. É menos racional. E a Cristiane e eu somos diferentes. Nós pensamos de modo diferente. E nós discutimos, respeitando a opinião do outro. Mas tem gente que não respeita a opinião do outro, do indivíduo. E aí entram muitas questões sobre como se vestir, o que comer, o que estudar, sexo e por aí vai, né? Então são noções do indivíduo.
É mais do que a sociedade, a tribo pensa, mas é o indivíduo, a minha caverna. Próximo. Ídolos do fórum. Então, fórum seria mercado. Você pode encontrar também ídolos do mercado. Tá? O fórum é o lugar onde as pessoas se reuniam, lá na Praça Romana, era o mercado. E onde também discutiam. Daqui vem a expressão fórum eleitoral, fórum tributário, porque aquele lugar de reunião se tornou um lugar de discussões que levavam a punições, etc. Né? Então, o que são os ídolos do fórum? Na letra A. Noções provenientes do emprego e manejo de palavras de maneira imprópria. Então, é a tua linguagem, o modo como você fala, como eu falo. Se eu falar aqui como fiz um vídeo para Francis Bacon lá para a faculdade. Se eu der esse vídeo para vocês, eu não sei se eu vou atingir a todos por causa da linguagem. Não tanto porque eu falo difícil, não é por isso. Eu tento não falar difícil. Também não sou o intelectual. Mas assim, a linguagem tem que ser adaptada, né? Tem que estar bem canalizada. E aí você imagina a linguagem em relação a gírias, né? Então, vamos vazar daqui. Então vem um inglês que aprendeu português e está convivendo com a gente e escuta uma coisa dessa. Eu vou dar o vazário. O que significa para ele? Ele pega o dicionário e não acha o que é vazário. Ou tipo assim, vamos coisear. Ah, aquele coisa. Vamos pegar aquela coisa. Nossa, coiseou. O que quer dizer isso? Né? Então a linguagem ela tem que ser muito adequada, tem que ser muito bem utilizada. Esse é o problema do ídolo do fórum ou do mercado. E o último, ídolo do teatro. Então, o ídolo do teatro tem a ver com as representações filosóficas, né? Doutrinas filosóficas, que é o que a letra A diz ali. Então, por exemplo, partido político, né? Hoje eu sou direita, hoje eu sou esquerda. Então, se eu sou esquerda, não quero ouvir falar da direita. Não quero nem ler. Se eu sou da direita, então eu vou analisar, né? Vou verificar quem são meus amigos da esquerda no Facebook e vou excluir todo mundo, porque eu não quero mais ver nada do que eles postam. Aí, tal exemplo, né? Pensa numa religião, então. Religiões mais extremistas, né? Mais fechadas, né? Então a pessoa não quer nem ouvir falar o que o outro pensa. Mas por quê? Porque ela está numa doutrina. Doutrina. Karl Marx vai chamar isso mais tarde de ideologia. Então, a 5 é a letra A. 6. Pukim. Para o filósofo Francis Bacon, são 4 gêneros de ídolos que ocupam o intelecto humano e impedem o acesso do homem à verdade. Então, no teu mapa conceitual, você poderia colocar isso aqui, ó, copiar essas 3 linhas e aí colocar os 4 ídolos ao redor e puxar lá a letra A da questão anterior, número 5. A número 6, então. Sobre os chamados ídolos da tribo. Tribo tem a ver com sociedade, tá? Então, qual que é correta? É a letra D. São os que se fundam na própria natureza humana. Então, pensa lá no rito de casamento muçulmano. É a natureza humana deles, pensar assim o casamento. Poligamia, infantil, etc. Lá no Irã, na Síria, no Iraque. É a natureza deles. E eles olham para cá, imagina aquelas mulheres de burca, né? Assistindo televisão sobre o carnaval no Rio de Janeiro. Ou na Bahia, né? Ou a festa do Joia, lá no Clube Verde, né? A meninada lá, né? Com aquelas roupinhas, né? Os meninos sem camiseta. O que eles vão pensar sobre isso? Então, são naturezas diferentes. Na verdade, existe uma natureza humana única, mas existem tribos diferentes. Então, número 6, letra D. A 7. Então, aqui vai falar sobre a filosofia natural, né? Que seria a filosofia voltada ao domínio da natureza. Que isso foi apagado na Idade Média, né? Na Idade Média existiram progressos, né? Mas a filosofia era muito contemplativa, voltada para Deus, para a oração, para a igreja. A filosofia era serva da teologia, servia a teologia. Tanto que até hoje quem é padre, ou estuda para ser padre, primeiro faz filosofia, para depois fazer teologia. Essa é a ordem, a sequência. E aí vem a questão. Com base nesse texto, que você leia com calma, dá um pause,
Com base no texto, é correto afirmar que Francis Bacon, letra E, vincula a possibilidade do progresso nas ciências particulares à dependência destas à filosofia natural. Tá? Por que as outras estão erradas? Elas são próximas, mas tem algum ponto ali que, por exemplo, no texto, letra A, né, não fala que a única finalidade é essa. Letra B, não tem uma defesa de lado prático. Tá? O texto, para mim, olhando o texto, não aparece isso. Uma defesa de que ciências particulares tem só o lado prático. Não, ele fala especialmente no seu lado prático, mas não defende, que é o mais importante. Sugere, de repente. Letra C. Propõe que o progresso da filosofia natural depende de que ela incorpore as ciências particulares. Não, é o contrário. O progresso das ciências particulares, né, depende da filosofia natural. Letra D. Constata a impossibilidade de progresso. Não. Então, é isso aí. Número 7, letra E. Tá bom? Número 8. Em sua obra Nova Atlântida. Nós não tratamos muito disso, tá? Mas eu vou tratar no PSS2 que isso pode cair. Nova Atlântida é uma obra utópica, um sonho de sociedade, movida pela ciência. É um livro muito, muito bom, fantástico, né? Falam que Atlântida, que inclusive é reportada no livro A República de Platão, era a cidade mais desenvolvida do mundo antigo, mais racional, mais científica. Bom, então Nova Atlântida, né? Sobre a concepção de ciência em Francis Bacon. Ele fala de um texto, Nova Atlântida, que valoriza a ciência e valoriza uma sociedade utópica. Então, o que é correto afirmar? Perdão. Número 8. Item 1. Tá certo. A ciência justifica-se pela necessidade de proporcionar ao homem um conhecimento seguro sobre a natureza. Corretíssimo. 2. O objetivo da ciência é fornecer a quem a controla um instrumento de domínio social sobre os outros homens. Certo, saber é poder. 4. Para a ciência, o enfrentamento das questões econômicas e sociais tem maior importância do que o conhecimento da natureza, porque proporciona uma vida boa para os indivíduos. Certo, para ele fazer ciência é agregar, melhorar a vida, transformar a paisagem para melhorar a nossa vida. Ah, mas vai fazer mal para a baleia? Dane-se. Ah, mas vai morrer, né? Vai entrar, como é que fala, em extinção a araucária? Não importa. De fato, pessoal, é assim que pensava o Francis Bacon, tá? O bem da ciência é para nós. Saber é poder. E esse poder tem que trazer melhoria para a gente. Essa é a ideia do Francis Bacon. Por isso que o Francis Bacon até poderia cair no PSS2 em questão de bioética. A ciência que está em função do homem, não em função da atmosfera, do indivíduo, sei lá o que. Mesmo tudo isso é muito contraditório. O que adianta eu ter uma vida boa se daqui 40 anos eu não vou poder respirar esse ar porque ele estará completamente poluído? Bom, questão da bioética, né? 8. A origem da ciência não pode estar fundada em pressupostos a priori. Correto? 16. A ciência visa o conhecimento da natureza, com a intenção de controle e domínio sobre ela. Corretíssimo. Então, na 8, todas estão corretas. Na 9, pessoal, a 9 é quase a mesma coisa que a 6. Dá uma olhada na 6 de novo, que fala sobre ídolos da tribo. Né? E olha a 9 ali, da Well. Termina com base nos conhecimentos sobre Bacon, os ídolos da tribo são. Resposta certa, letra E. Aqueles fundados na própria natureza humana. Então, 9, a letra E. A A seria caverna, a B seria o fórum, a linguagem, a C seria a última lá, a do teatro, a D seria a de nenhuma.
espírito humano por meio de regras viciosas de demonstração. Não. Então, a D não caberia, talvez, em nenhum dos ídolos, tá? A cabe à caverna, a B cabe ao fórum, a C cabe ao teatro, e a correta, que é a tribo, é a letra E, que é a natureza humana. 10. Tem um texto longo aqui para vocês lerem, né? Vocês adoram ler. E a resposta correta, Francis Bacon, né? Acerca da verdadeira indução experimental, como interpretação da natureza, é correto afirmar a letra A. Na busca do conhecimento não se pode encontrar verdades indubitáveis, sem submeter as hipóteses ao crivo da experimentação e da observação. O que quer dizer isso? Na busca do conhecimento, tudo se pode duvidar. Não existe dogma, verdade indubitável. E tudo, qualquer hipótese, qualquer teoria, se coloca ao crivo. Crivo quer dizer julgamento da experimentação e da observação. O resto está errado. Se você for ler ali, você vai encontrar os erros. Olha, na letra B, fala de princípio da autoridade da verdade. Essa é uma falácia. Quer dizer, você grita, né, pensa no professor, você tem que fazer o que eu estou mandando, porque eu sou professor. Está errado. C. O desacordo entre a experiência e a razão, prevalecendo a razão sobre a experiência. Não. Isso aí até vai para Descartes, racionalismo, mas não vai para Bacon, que é empirista. D. Bacon admite o finalismo. Não. O que é finalismo? Eu sei onde eu vou chegar. Não. Para Bacon você faz a experiência, faz a ciência, observa, verifica no laboratório, aqui e ali, e você não sabe onde isso vai te levar. A ciência vai te conduzir pela indução. Lembra, a indução era de um ponto particular para outro particular para outro particular. Eu não sei para onde eu vou. No dedutivo é o contrário. Eu já sei onde eu quero ir. No dedutivo, o conceito universal já me leva para um final. Então, mas no indutivo, o método indutivo, não tem finalismo. Eu não sei o que vai dar a minha pesquisa. Só vou pesquisar. E a letra E vai falar lá que o método experimental aprimora o método escolástico. Aí que está o erro. Não aprimora. Pelo contrário, o Francis Bacon ele rejeita o método medieval, que é escolástico. Pessoal, tá aqui, né, o comentário das questões. Gabaritei para vocês aí, tá? Eu não vou passar por escrito gabarito, porque eu acho que vocês têm que assistir o vídeo, comentar, escrever para mim, mandar um WhatsApp, me xingar e de repente mandar um abraço. Eu mando para vocês aqui agora. E se quiser assistir um vídeo, tem um vídeo que eu fiz para a faculdade sobre o Francis Bacon. Isso aqui é para quem quiser aprofundar, tá joia? Eu explico bem certinho toda a história, toda a concepção dele, né, o momento histórico, para o curso de Filosofia Moderna. Beijo para vocês, até mais.